Uau! Deus é bom demais, hein? Amém. Acho que eu não consigo sair do momento de louvor e vir para a mensagem sem dizer isso. Todo domingo eu falo isso porque eu acho que o meu coração sai cheio só de vontade de declarar isso. Eu creio que quanto mais a gente faz o que nós fomos criados para fazer, que é adorar, mais a nossa boca se enche do que ela deveria estar cheia, mais do que nós deveríamos declarar. Então toda vez que termina esse tempo, tem umas coisas que ficam repetindo dentro do meu coração e da minha cabeça, de dizer o quanto que o Senhor é bom, o quanto que Ele é santo e o quanto Ele é real no nosso meio. É lindo ver o mover dele sempre, em nós, através de nós, no nosso meio, individualmente como filhos de Cristo, mas também no conjunto, como igreja, como corpo de Cristo. Isso é lindo. Então, que a adoração não pare por aqui, que ela continue para sempre e sempre. Que nossos corações estejam sempre numa posição de adoração, numa posição de agradar a Deus em tudo, a todo tempo. Que em todo tempo nós possamos nos lembrar e declarar quem Ele é e quem nós somos nele. Nós possamos viver desse jeito. Então que nós possamos agora continuar esse tempo de adoração por meio da mensagem, por meio da palavra. Houve aqui um tempo em que nós estivemos aqui declarando para o Senhor sobre Ele, não é verdade? Nós estivemos aqui todo esse tempo declarando: Senhor, Tu és santo, Tu és lindo, Tu és maravilhoso. Eu venço minhas guerras em Ti, porque em Ti eu sou mais que vitorioso. Então esse foi um tempo de declarar. Esse tempo agora é um tempo de você ouvir. É um tempo de você receber o que Deus tem para falar com você. Comigo e com você. Então que você esteja como a Bíblia diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que Ele deseja falar. Nós cremos no Deus que fala, no Deus que declarou: eu não sou como esses ídolos, que tem boca mas não fala, que tem olhos mas não vê, que tem ouvido mas não ouve, tem perna mas não anda. Eu não estou morto. Deus declara que está vivo, está lembrando isso para você. Ele deseja falar com você nessa noite. Então esteja aí atento, com seu coração cheio de expectativa e aberto para receber o que Ele deseja ministrar. Então abra aí a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando quem possa devorar. Vou ler mais uma vez, para que você preste bem atenção. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Vamos orar primeiro. Feche aí seus olhos mais uma vez, baixe sua cabeça. Pai, muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui juntos como igreja, como um corpo, adorando ao Senhor, entregando ao Senhor todo louvor, toda adoração. Mas neste momento nós nos prostramos, nós nos acalmamos, nós paramos para receber o que vem do Senhor. Que Tu venhas a ministrar os nossos corações, que o Senhor venha usar a minha vida para ministrar as palavras do céu, que não saia nada de mim próprio, mas que saia apenas o que vem do Senhor. Que eu seja apenas um instrumento em Tuas mãos e que cada um aqui possa receber o que está preparado para receber. Então eu peço que todo empecilho, toda barreira, tudo que venha tentar impedir, seja quebrado nesse momento e que nada venha atrapalhar esse momento tão especial. Abre e prepara nossas mentes para entender o que o Senhor deseja ministrar. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos, Pai. Amém e amém. Amém. O Senhor é bom. Então nós lemos aí um versículo que se refere a ataque, que é um alerta, ou talvez um lembrete, para Deus dizer assim: olha, existe um mundo sobrenatural. Existe um mundo sobrenatural. Você acreditando ou não, não muda o fato de que esse mundo sobrenatural existe. Você acreditando ou não, não elimina a existência de anjos e demônios no nosso meio.
E você acreditando ou não, não elimina que nós estamos em meio a uma guerra. Existe uma guerra espiritual e nós estamos bem no centro disso. Eu tenho ministrado aqui, eu não dei um nome para essa série, mas se eu fosse dar um nome para essa série hoje, seria Evangelho. Porque eu comecei ministrando um evangelho de intimidade, depois um evangelho de poder. E hoje eu venho trazer aqui sobre a guerra que há em viver o evangelho. Você sabia, se você conhece um pouco da história, Satanás era um anjo que caiu do céu, que desobedeceu, que desejou a glória que era de Deus, desejou o trono, e caiu e carregou com ele 1/3 dos anjos. E esses demônios caídos vieram a se tornaram demônios que por terem se afastado da presença de Deus, da glória de Deus. Então eles estão onde nós estamos, eles estão na terra, eles são caídos. E eles sentem com certeza uma raiva muito grande, primeiramente de Deus, mas segundo, de nós. A criação, aqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Aquilo que o anjo Lúcifer desejava tanto, Deus colocou em nós. A imagem e semelhança. Mas aí é que está Deus Todo-Poderoso, os anjos de Deus magníficos. Os demônios não têm poder para lutar contra Deus. É uma batalha perdida para eles, não é verdade? Deus é grande, o nosso Deus é grande, é poderoso. Mas e aí, aonde que vai vir os ataques? Como que o inimigo pode, de certa forma, afetar Deus? Atingindo aqueles que Deus ama. Ou seja, o homem. Nós somos aqueles amados por Deus. Quando nós somos atingidos, é a forma que Deus se entristece. É a forma que Deus sofre, é ver o homem sendo destruído, o homem morrendo. Então, eu quero primeiro trazer hoje um lembrete para você. Existe uma guerra, existe um sobrenatural. E quer você acredite ou não, ele não deixa de acontecer. Agora o fato de você acreditar ou não vai determinar o que você vai viver, vai determinar a sua vitória ou derrota, vai determinar o seu posicionamento em meio a esta guerra. Ignorar não adianta. Ignorar a existência desse sobrenatural não adianta. Você consegue imaginar alguém no meio de uma guerra ignorando isso? Você imagina um soldado entrando numa guerra, no meio do campo de batalha, e sair andando normalmente no meio como se nada tivesse acontecendo? O que é que vai acontecer? Ele vai morrer. Ignorar a existência dessa vida sobrenatural leva o homem à morte, mata. E o que é muito interessante, eu preciso deixar algo claro aqui. Nessa guerra não existe ponto neutro. Não existe ponto neutro. Ou você vai estar do lado de Deus, ou você vai ser usado pelo inimigo. Você nunca vai ficar num ponto neutro porque não existe. Ou é por nós, ou é contra nós. Você não faz ideia de quantas pessoas acham simplesmente serem boazinhas, mas muitas vezes são usadas pelo inimigo para serem destruídas e para serem usadas para destruição de outras pessoas. Inconscientemente. Acabam levando outras pessoas ao pecado, outras pessoas ao sofrimento, e ela vai junto. Porque existe uma guerra. E enquanto não houver um posicionamento para o bem, eu serei usado pelo mal. Eu perdi as contas de antes de eu entender isso, antes de eu entregar minha vida para Jesus e conhecer Ele. Quantas vezes eu fui objeto de tropeço na vida de outras pessoas. Quantas vezes eu acabei levando outros a sofrer. Quantas vezes eu levei outros a pecar. Mas um dia eu passei a entender. Um dia me contaram. Um dia eu encontrei na Bíblia e falava sobre essa guerra, falava sobre esse sobrenatural. E aí vem um posicionamento que muda tudo. Nós precisamos decidir sair dessa posição de tentar ignorar.
De tentar viver como se essa vida fosse somente sobre o que você pode ver. Achar que essa vida é somente sobre o trabalho, sobre o dinheiro, sobre alguns relacionamentos, sobre um prazer aqui, uma diversão ali. Não é somente sobre isso, é muito mais do que isso. A Bíblia vai dizer que aqueles que são nascidos do Espírito discernirão essa vida pelo Espírito. Mas aqueles que não são nascidos do Espírito não entenderão o que está acontecendo. Então, para entender que há uma vida espiritual, eu preciso ser nascido de novo. A Cecília ministrou aqui uma palavra que trazia até sobre isso, onde Jesus fala com Nicodemos e fala para ver o reino de Deus. Para ver o reino dos céus é preciso, é necessário nascer de novo. É preciso nascer de novo. Esse é o primeiro passo para poder ver esse reino. Para poder ter noção da existência desse reino. Então a ministração de hoje é exatamente sobre isso. Guerra. Eu quero te lembrar, nós estamos em guerra. Ultimamente, eu chego a compartilhar com alguns, mas ultimamente, nas últimas semanas, principalmente nossa igreja tem recebido ataques de todos os lados. E Satanás vem tentando destruir vidas e a igreja. E Deus colocou no meu coração que hoje eu precisava ministrar sobre esse posicionamento nessa guerra. Se posicionar para vencer essa guerra, para lutar essa guerra, para que eu não seja um alvo fácil para Satanás. Que eu não seja um alvo fácil para o inimigo. Pelo contrário, eu vou ser talvez um alvo onde eles vão querer muito destruir. Porque nós nos posicionaremos. E nós não somente sobreviveremos, nós também resgataremos. A gente não está numa guerra somente para sobreviver, mas para vencer, para resgatar outros. É uma guerra, isso é sério. Então a mensagem de hoje é exatamente sobre isso. 2 Coríntios, capítulo 10, no versículo 3 ao 5. Fala assim, ó. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões dos homens. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Paulo aqui se refere até à batalha da mente. Quando ele fala levar cativo todo pensamento, é os pensamentos pecaminosos, os pensamentos que nos levam e nos tentam nos levar a dar uma brecha para Satanás agir em nossas vidas. Paulo fala sobre a gente pegar esse pensamento e transformar ele em obediência. Tornar ele cativo, para direcionar ele à obediência. As armas que nós usamos para vencer essa batalha não são desse mundo. Não são humanas. Elas são sobrenaturais. A Bíblia também vai dizer que a nossa luta não é contra principados e potestades, não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Você não vai lutar uma batalha espiritual usando um revólver. Você não vai lutar isso aprendendo karatê ou qualquer outra luta. Você luta com as armas espirituais. Essa mensagem ela seria longa, mas eu provavelmente estou dividindo ela. Eu vou iniciar hoje com apenas 3 princípios e na semana que vem eu vou dar continuidade sobre essa guerra. Eu vou dar continuidade sobre como você se posicionar nessa guerra, sobre como você batalhar com as armas do Espírito. Amém? Então começa a anotar aí, tanto no papel quanto no seu coração, para que você não esqueça, para que você possa refletir durante a semana sobre esses princípios. Para
lutar esta guerra, princípio número 1. Tire o poder das mãos do inimigo. Tire o poder das mãos do inimigo. Ou seja, desarme o inimigo. Desarme o inimigo. Marcos capítulo 4, versículo 22. Marcos 4, 22. Fala assim, ó. Pois nada há de oculto que não venha a ser revelado, e nada em segredo que não seja trazido à luz do dia. Quando eu falo de tirar o poder das mãos do inimigo, eu estou falando de uma luta onde o inimigo não tem autoridade sobre nós. Entenda uma coisa. Em Cristo nós somos libertos. Nós somos imagem e semelhança de Deus. O inimigo não tem autoridade sobre nós. Apenas aonde nós damos autoridade. O inimigo só pode agir aonde você der poder a ele. Ele não vai te obrigar, ele não consegue te forçar, a não ser que você abra porta para ele. E agora eu vou falar qual que é a porta, qual que é o poder que você entrega, a brecha que você dá para o inimigo agir sobre sua vida. Se chama pecado. Pecado é a porta que se abre para que o inimigo trabalhe na sua vida, para que ele venha trazer destruição. E ele não precisa de portão, não. Dê uma brecha e ali ele começa a agir. Eu gosto de brincar, geralmente eu digo que gato não é algo muito de Deus não, né? Às vezes eu brincava com isso. Mas gato, é engraçado que gato e outros animais, ele consegue passar por qualquer brechinha. Dê uma brecha, ele consegue passar. Você já viu isso? O gato, o rato, alguns animais pequenos, não precisa ser um espaço muito grande. Abriu, ele entra. E depois você fica assim, nossa, como que conseguiu passar por aquela brecha? O inimigo é desse jeito. Se você dá uma brecha pequena, ele entra, e ele vai transformando numa muito maior. E aí, para tirar o poder do inimigo, é preciso fechar essas brechas. Fechar essas portas. E a Bíblia, ela dá uma estratégia para vencer isso. Para tirar o poder das mãos do inimigo e para fechar essa brecha. O nome dessa arma se chama confissão. Confissão é a atitude que você tem para fechar as brechas. Um pecado oculto é um poder na mão do inimigo. Um pecado confessado é a liberdade para Deus curar e ajustar. Tirar o poder das mãos do inimigo é tirar o que está em oculto, o pecado mais profundo, e trazer ele para a luz, para que essa área seja curada e transformada. Não existe pecado, não existe bagunça, não existe problema que Jesus não perdoe e que ele não cure e que ele não transforme. São como feridas que muitas vezes, talvez você esteja com medo. Eu não quero colocar para fora, porque vai ser vergonhoso, vai ser nojento, vai doer colocar a mão, colocar um álcool. Mas faz parte do processo da cura, faz parte do processo do tratamento. Enquanto estiver escondido, vai inflamar, e vai piorar, e vai piorar, e vai piorar. Muitas vezes chega até o ponto de amputar, certo? Assim é o pecado. Ele é a brecha, onde o inimigo vai agir, vai tornando pior, pior, e pior, e pior. Quando pensa que não, muitas vezes você está amputando uma parte da sua vida. É um sonho,
é um relacionamento, é um chamado, é um planejamento de Deus que Deus tinha para a sua vida, por causa de uma brecha que foi dada na mão do inimigo, um poder que foi entregue na mão dele. E quando eu digo traga a luz, tire do oculto, eu estou falando de uma coisa que vai acontecer, você querendo ou não. Eu estou falando de algo que é inevitável. Como a palavra aqui falou, nada que esteja em oculto, tudo que estiver em oculto virá à luz. Nada continuará em oculto, nada continuará encoberto. A diferença é como isso vai ser revelado. Sabe por quê? O inimigo, ele é sujo. Você pensa que ele é parceiro? Que ele vai te levar num pecado, numa coisinha e depois vai ficar te encobertando? E depois vai ficar te ajudando? Não. Ele vai te levando para pior. Quando o negócio estiver feio, ele expõe tudo. Mas sabe qual que é a diferença? Se você expõe arrependido, você está abrindo mão para a cura. Mas se o inimigo expõe, ele expõe para envergonhar. Eu posso expor para viver a cura, ou eu vou ser exposto para ser envergonhado. É um poder que está sobre nossas mãos. Deus deseja curar. Jesus Cristo deseja curar todas as áreas da nossa vida. Tudo que nós precisamos fazer é pegar isso e entregar para Ele. A Bíblia diz: confessem seus pecados a Deus. Ele é fiel e justo para perdoar. Mas a Bíblia também fala: confesse os seus pecados uns aos outros e você será curado, pois a oração do justo, ela é poderosa e eficaz. Confissão, quando eu falo, não é aquela que você somente vai em alguém, como você vai no padre, fala, sai dali e vai fazer a mesma coisa. A confissão, ela ela verdadeiramente, se ela é de forma verdadeira e com arrependimento, ela é algo difícil de se fazer. Não é algo que você só chega e expõe facilmente. Quando você vai liberar, isso vai saindo com dificuldade, porque você sabe o peso que aquilo está lá. E a vergonha, mas mesmo assim você vai colocando para fora. E naquele momento você já está recebendo cura. Eu creio que nesses momentos, na maioria das vezes, as lágrimas já vão vindo. Algo rasgando lá de dentro vai acontecendo. É o início de um tratar de Deus já lá no seu coração. Então, não dê ferramentas ao inimigo. Não dê brechas para que o inimigo venha agir em você. Tire, desarme o inimigo nessa luta. Amém? Porque enquanto não há confissão, vai haver manipulação. Enquanto não houver confissão, vai haver manipulação. Segundo princípio, saia de suas cadeias. Saia de suas cadeias. Como eu falei, a primeira coisa, para que nós venhamos a entender ou ver, abrir nossos olhos para acreditar que há um mundo espiritual, é nascendo de novo pelo Espírito. Quando nós nascemos de novo por meio de Jesus Cristo, nós estamos nascendo livres e não presos. Jesus Cristo, Ele nos liberta. Nós somos libertos. No entanto, há uma vida de liberdade. Quando Jesus Cristo liberta, não há nada, nem ninguém que venha a nos aprisionar novamente. De nenhuma forma. Você sabe quem é o único que consegue colocar você de volta numa prisão? Você mesmo. Você
é o único que pode voltar para cadeias. Acontece muito constantemente cristãos que são libertos por Jesus e depois de um tempo tomam decisões que o colocam em cadeias novamente e passa a viver em cadeia. E aí é que está. Não foi o mundo que colocou ele em cadeias, não foi alguém que colocou ele em cadeias, foi ele mesmo que, enganado, decidiu entrar numa cadeia. Você sabia que a Bíblia diz que Satanás, ele não se revela de forma feia, mas de forma linda? Vou até ler esse versículo para você. Olha isso aqui. 2 Coríntios, capítulo 11, 12. Só não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. O próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Você sabe quantas pessoas se aprisionaram porque entraram num relacionamento com uma pessoa que parecia tão linda, tão maravilhosa, parecia tão de Deus, e entraram numa prisão? Quantas pessoas entraram num trabalho que parecia tão perfeito, mas tão lindo, tão resposta de oração, e se aprisionaram? Quantas pessoas entraram numa amizade, achando que era tudo que precisava, e se aprisionaram? Entraram no hobby, achando que ia ser só diversão, e se tornou uma fuga, que virou prisão. Você sabe quantas prisões o ser humano tem entrado, o cristão tem entrado, por decisão própria? E depois, quando às vezes vem entender que está numa prisão, ao invés de assumir a responsabilidade e dizer, eu entrei aqui, eu posso sair, vem jogar a responsabilidade ou para outros ou para Deus. E dizer assim, eu vou pedir força, direção para Deus me tirar disso. Não, já está claro. Você já entendeu, já te foi revelado. Sabe por quê? Você quer saber o que é uma prisão? Tudo que te afasta de Deus, ou tudo que te afasta do que Deus se agrada, não é dele. Tudo que te afasta da igreja não é de Cristo. O que te afasta da família não é de Cristo. O que te afasta da santidade não é de Cristo. O que te afasta do que agrada a Deus não é dele. São prisões. E aí é onde acontece, que aí você deixa de ser você mesmo. Você deixa de exercer e de viver a sua verdadeira identidade. E é um processo lento, muitas vezes inotável. Você só vai se afundando, se afundando, se afundando, se afundando, entrando. Quando pensa que não, você já olha assim, meu Deus, como que eu vou votar? Então você quer lutar essa batalha? Primeiro você tem que entender, prisioneiro não luta batalha. Prisioneiro não luta batalha. Porque o prisioneiro ele já está no estado de derrota. O prisioneiro ele está numa posição de derrotado. Para eu lutar a guerra que eu devo lutar, eu preciso primeiro me libertar das minhas cadeias. Eu preciso primeiro decidir sair das minhas cadeias. Das cadeias não que o mundo colocou, mas que eu entrei. Das cadeias que eu entrei. Está na hora de bater o pé no chão e dizer, eu não quero mais isso aqui. Eu não posso continuar vivendo desse jeito. Eu não posso continuar escravo disso aqui. Eu preciso sair dessa. E é aí onde você vai precisar tomar decisões ousadas. Decisões que vão exigir fé. Decisão de pisar fora dessas cadeias. Talvez você esteja aí ouvindo essa mensagem. Talvez
provavelmente o Espírito Santo já trouxe no seu coração, já trouxe na sua mente algumas das cadeias que você entrou. E talvez algumas delas, nesse momento, você está pensando: eu não tenho força para sair dela. Eu não sei como sair dela. Quer saber como você começa? Comece orando. Comece pedindo a Deus. Comece pedindo perdão, dizendo: Pai, me perdoa por eu ter entrado nessa cadeia. Me perdoa por eu não ter continuado vivido a liberdade que o Senhor me entregou. Quer saber outro passo? Procura alguém temente e apaixonado por Deus e pede ajuda. Diz: cara, eu não consigo sozinho, me ajuda. Ora comigo, conversa comigo. Ora comigo para Deus me dar força para eu tomar uma posição. Tem gente que está nessa situação e está orando errado. Está pedindo para Deus fazer alguma coisa. Sendo que não é sobre Deus fazer alguma coisa, é sobre você fazer algo. É sobre você decidir algo, é sobre você se posicionar. Se você tem algo para pedir em oração, é oração pedindo força. Para você dar o passo de tomar as decisões necessárias. Independente de quanto elas vão machucar, de quanto elas vão ser vergonhosas, de quão vai doer, ou de quão ruim isso vai ser. Porque pior do que essa sensação é permanecer o resto da vida escravo. É permanecer o resto da sua vida numa cadeia quando você foi chamado para a liberdade. Você não foi chamado para viver em gaiola. Deus tem algo muito maior para a sua vida. O que o inimigo ofereceu para você e você tomou a decisão de entrar pode ter parecido bom. Pode parecer bom, mas não é o perfeito. Não é o melhor. O bom é inimigo do melhor. Você nunca vai viver o melhor de Deus enquanto você ficar apegado ao que você acha que é só bom. Abra mão dessas prisões e viva o melhor de Deus. Se posicione nessas guerras. Seja livre. Abandone suas cadeias. Terceiro princípio. Terceiro e último. Junte-se ao exército. Junte-se ao exército de Deus. Junte-se ao exército de Deus. Mateus capítulo 16, versículo 18. Fala assim: pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe alguém, uma instituição, um grupo de pessoas que Deus, que Jesus Cristo já determinou vitorioso nessa guerra? Sabe qual é o time que já entrou com a vitória garantida? Se chama igreja. É o exército que Jesus falou que já é vitorioso. Sabe quantas pessoas estão tentando lutar sozinho? Está achando que dá para ser crente sozinho, que não precisa de ninguém, que não precisa da igreja, que não precisa de líderes, que não precisa de companheiros, de irmãos em Cristo, que não precisa da família. Tem muita. E essa é uma ideia errada e uma ideia lançada pelo inimigo. Você quer saber, ele é o pai da mentira. Você quer saber a mentira que ele lança na cabeça de muita gente? É achar que dá para ter Rambo gospel. Que dá para ter um Rambo, que você consegue lutar sozinho, pegar as metralhadoras igual um doido do meio do negócio, matar todo mundo, ganhar a guerra. Não tem Rambo nessa guerra. Não tem ninguém que consegue vencer essa guerra sozinho. Você não consegue lutar essa guerra sozinho. Você precisa de um exército. Você precisa se juntar a este exército. Você precisa se juntar ao time que já é campeão. Se chama igreja. A igreja, ela é esse exército. Sabe que exército é esse? É um exército que resgata. Ele entra no campo do inimigo para resgatar aqueles que estão reféns. A igreja é aquela que precisa ir nas mais escuridões dessa terra. Sabe aqueles ambientes que muitos crentes não querem ir para ir resgatar pessoas? É onde a igreja tem que ir.
Aquelas pessoas que estão escravas das drogas, que estão escravas da prostituição, que estão escravas das baladas, da bagunça, escravo disso, escravo daquilo. É lá que esse exército vai para resgatar. E a gente declarou aqui, é assim que eu luto minhas guerras. Eu já começo minha guerra quando eu estou orando já por aquelas pessoas. Sabe, aquele meu amigo, aquele meu conhecido, que é escravo de mamon, que é escravo da curtição. Eu preciso começar a orar por ele, e eu preciso ir atrás dele, porque a igreja é um exército que vai à luta para resgatar outros, para resgatar pessoas. Então a igreja é um exército que resgata, cuida, porque depois que a gente resgata, a gente precisa cuidar das feridas. Depois que a gente cuida das feridas, você sabe o que é que a gente faz? A gente prepara, a gente treina para que essas pessoas possam entrar na guerra para ir resgatar outros, porque os resgatados são usados para resgatar. E é isso que esse exército vive, é isso que essa igreja vive, vai continuar vivendo e vamos viver. Nós somos um exército, mas nós somos um exército que já é mais do que vencedor. Então olha, toma a tua posição nessa batalha. Toma a sua posição nessa batalha. Começa dando esses 3 passos. Desarma o inimigo. Saia das tuas cadeias. E se compromete com o exército. Olha, não seja o visitante do exército. Não seja aquele que vai lá dar uma olhadinha no que está acontecendo e depois vai embora. Assuma um compromisso, diga, eu estou aqui para lutar junto com vocês. Eu estou aqui para ser um corpo e lutar em unidade. Amém? Em Cristo nós somos mais que vencedores e você vai vencer essa batalha. Tome esse posicionamento. Amém? Amém. Deixa eu orar com você, fechei seus olhos, baixe sua cabeça. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa mensagem, por essas palavras que vêm do céu. Que ela possa agir no coração de cada um, que cada um aqui possa ter forças para se posicionar diante dessa guerra que é inevitável, dessa guerra que está acontecendo, Pai. Que todos aqui possam ter seus olhos abertos para ver o sobrenatural, que as escamas possam cair, que a mente possa se abrir, que o espírito possa se tornar sensível, para que possa ver e entender que essa vida não é só sobre o que nós estamos vendo, não é só sobre o que é tocável, sobre o que é temporário, mas é sobre o que é eterno. Abre os olhos, capacita, prepara. Declaro, Pai, que cada um aqui vai vencer nessas batalhas. Vencer o pecado, vencer o inimigo, vencer as armadilhas de Satanás. As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Não prevalecerão sobre esta igreja. Nós declaramos no nome de Jesus, Pai. Amém. Mantenha seus olhos fechados. Se você nesse momento deseja entregar a sua vida ao Senhor, dizer, olha, eu quero nascer de novo. Eu quero nascer do Espírito. E o único jeito é crendo que Jesus é o caminho. Que Ele é o meu resgatador e que não existe outra forma de ver o reino dos céus. Se você deseja tomar essa decisão de entregar sua vida a Jesus, de reconhecer Ele como o Senhor da sua vida, peço que você também repita essa oração comigo. Pai, muito obrigado pelo sacrifício que Tu fizeste por mim, por enviar Teu Filho Jesus Cristo para morrer em meu lugar e para me dar vida nova. Eu estou aqui para dizer que eu aceito, para dizer que eu quero. Então eu Te entrego este coração destruído, quebrado, corrompido. Me dá um coração novo, me dá uma vida nova. Seja o Senhor desta vida. Eu reconheço que Tu és o único que pode me libertar e me dar vitória. No nome de Jesus que eu oro.
Amém. Amém. Se você tomou essa decisão, ou se você deseja tomar a decisão de se reconciliar com Jesus, ou de ser batizado, peço que você entre em contato com a gente, para que a gente possa orar com você, por você, e possamos te auxiliar nos próximos passos. Então que Deus te abençoe, abençoe a sua semana, e que você viva o melhor de Deus durante esse tempo. Um abraço.